Boa tarde, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Nós vamos precisar dos dois materiais hoje, tá bom? Vamos precisar do livro de atividades e da apostila. Na nossa agenda de hoje, primeiro nós vamos começar pelo livro de atividades, página 17 a 20. Nós vamos fazer uma revisão sobre texto instrucional e substantivos coletivos, que nós já trabalhamos. Essas atividades eu orientei no cronograma, né, que fossem feitas antes da live. Então, agora eu vou fazer a correção, tá? Tirando dúvidas de vocês. Terminando essas atividades do livro de atividades, nós vamos para a apostila, páginas 62 e 63. E aí eu vou trazer um assunto novo, passar as orientações, né, para a realização das atividades. Quando terminar a live, vocês podem estar fazendo as atividades, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a página 17. A página 17 vem trazendo um texto, né, com instruções de montagem. Está escrito assim na atividade 12. Leia esta instrução de montagem. Título: Cobra Encantada. Você vai precisar de... Bom, crianças, analisando o texto, as características aqui deste texto, ele está dividido em duas partes. A gente percebe aqui, né? Primeiro, você vai precisar de... Ele vem falando aqui, listando os materiais. Do lado de cá, ele vem trazendo a forma de montagem, certo? Como que vocês farão a montagem deste brinquedo. O passo a passo, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. E ele vem trazendo as imagens, o texto, para melhor compreensão, né, de todo o texto. Esse texto ele é chamado de texto instrucional, porque ele traz passo a passo para realização de uma montagem, né? Vem ensinando a você fazer alguma coisa, ok? Então vamos lá. Você vai precisar de... Vamos fazer a leitura dos materiais. E vem escrito assim: 5 tubos de papel higiênico, cola, papel cartão, colchetes, fita crepe e tinta colorida. Vocês vão precisar desses materiais para realizar a montagem do brinquedo. Depois, do lado de cá, começa a forma de montagem, como que vocês vão realizar. Primeiro passo: corte os tubos de papel ao meio e recorte cada metade como mostra a figura. Então, olha que interessante. Esse texto aqui, ele vem mostrando texto escrito e também a imagem. Então, é importante que a gente faça a leitura de todo o contexto, tá bom? Passo 2 da montagem. Faça um furo de cada lado, em cima e embaixo dos tubos de papel. Passo 3. Para a cauda, faça um cone de cartão. Fure dos dois lados e enrole-o, prenda-o com fita. Passo 4. Recorte a cabeça e a língua. Fure e enrole a cabeça, prendendo com fita adesiva. Passo 5. Começando pela cauda, encaixe e prenda cada parte da cobra, passando os colchetes pelos furinhos. E passo 6, desenhe todos os detalhes da cobra com lápis. Depois, pinte colorido. Para brincar, segure-a pela cauda. Ela se move sozinha, por isso que se chama cobra encantada, né? Porque quando você segura pela cauda, ela vai fazendo seus movimentos sozinha, tá bom? Sozinha. Então, esse foi o nosso texto instrucional, né? E agora nós vamos fazer a interpretação dele. Vamos para a página seguinte. Página 18. Atividade 13. A instrução de montagem está... Então, você tem que marcar um X. Está ensinando como montar um brinquedo? Ou está ensinando como usar um brinquedo em um jogo coletivo? Bem fácil, né, criança? Bem fácil. Ele vem ensinando como montar um
brinquedo, ensinando passo a passo, com escrita e com a observação também da imagem, né? E no início do texto vem falando, listando ali os materiais que você precisa para realizar a montagem. Atividade 14. Que brinquedo a instrução ensina a fazer? Ela ensina a fazer uma cobra, certo? Me ensinando a fazer uma cobra. Número 15. A quem se destina essa instrução de montagem? Para quem essa montagem? Não vem falando, né? Se é para criança, se é para um adulto, né? Então, ela se destina para todos, para quem queira montar o brinquedo. Atividade 16. Quais são os materiais necessários para montar a cobra? Vem falando lá na primeira etapa do texto, são necessários 5 tubos de papel higiênico, cola, papel cartão, colchetes, fita crepe e tinta colorida, certo? Se não lembra, é só olhar o texto, fazer a leitura novamente, que vocês encontram a resposta lá, ok? Atividade 17. Observando o passo a passo, podemos afirmar que as imagens que o acompanham não são necessárias? Justifique sua resposta. São necessárias sim, né? As imagens são necessárias, é fundamental, porque a gente faz a leitura do texto e quando a gente observa a imagem, a gente consegue uma melhor interpretação do texto, não é? E aí a gente consegue fazer sem dificuldade a montagem do brinquedo. Então, as imagens esclarecem alguns detalhes importantes para a confecção. É só a gente analisar, pensar. Se eu tivesse ali somente o texto, será que eu iria identificar os detalhes, aonde colocar o colchete, aonde furar, né? Como fazer o cone? São esses detalhes que a imagem ajuda, tá? Na hora da confecção. Atividade 18. Após ler atentamente as instruções, relacione as colunas indicando para que serve cada material. Então vamos lá. Primeiro vem falando assim, tubo de papel higiênico. Ele serve para quê? Para montar o corpo da cobra, para fazer a cauda da cobra ou fazer a cabeça da cobra. Se não lembra, a gente tem que fazer a leitura novamente do texto, porque essa resposta ela não é uma resposta pessoal, né? Ela é uma resposta que você pode encontrar lá no texto. Tubo de papel higiênico. Montar o corpo da cobra, certo? Papel cartão. A gente precisou do papel cartão para fazer o quê? Para fazer a cauda da cobra e também fazer a cabeça da cobra. Lá nas instruções de como montar vem escrito, né? Essa parte aqui. Bom, crianças, nós fizemos aqui a interpretação de um texto, né? De um texto instrucional, que vem falando passo a passo de como montar o brinquedo. E agora nós vamos para a página 19. E na página 19, ele está dando vem trazendo uma outra proposta. Aqui você vai montar o texto, certo? Você vai montar o texto com início, meio e fim, de acordo com as imagens, certo? Mas aí ele fala que para você destacar do material de apoio, porque lá no material de apoio já vem trazendo o pedacinho de cada parte desse texto. E aí você vai ter que identificar a qual parte do texto pertence aquele pedacinho, tá bom? Do texto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz a leitura do que está pedindo na atividade, certo? Atividade 19. Os indígenas utilizavam muitos elementos da natureza para reproduzir as mais diferentes cores. O que você acha de aprender a fazer a própria tinta? Para isso, destaque do material de apoio os trechos do passo a passo e colhe-os ao lado das imagens correspondentes, certo? Então, aqui nós percebemos que vem trazendo aqui as imagens. E aí a gente vai relacionar o texto de acordo com as imagens.
Aqui na primeira imagem, a gente observa que vários objetos, né, listados, né? Então, provavelmente o texto que vai vir aqui vem trazendo a listagem dos materiais, do que você precisa. Vem falando assim: você vai precisar dos seguintes instrumentos: panelas, fogão, água, pincéis, papel e forminhas de alumínio. Para obter as cores propriamente ditas, tenha em mente o seguinte: nozes dá marrom, casca de abacaxi bem maduro dá amarelo, beterraba dá vermelho ou rosa, dependendo da quantidade por litro d'água. Cenoura da laranja e a grama da verde. Então, ele vem trazendo aqui na primeira parte do texto, ele vem listando os materiais que você precisa e vem explicando também as cores, né, que você vai obter com esses materiais aqui naturais, com esses elementos da natureza, certo? Quais as cores que você vai estar obtendo com essa experiência, com essa brincadeira, tá bom? Então, primeiro passo nós já fizemos, que nós chamamos de início, chamamos de introdução do texto, ok? Agora nós vamos para os passos seguintes. Agora veja como fazer. Então, ele vem falando aqui as etapas de como fazer, certo? Que no texto a gente chama de desenvolvimento, ok? Então vamos lá. Recolha o material e chame um adulto para ajudar nesta etapa. Peça a ele para colocar cada alimento ou planta em uma panela separada, com água e levar ao fogo até que esse líquido assuma uma tonalidade forte. Então, nesse segundo passo aqui, vem falando do desenvolvimento, do que você precisa fazer, de como fazer, né? Primeiro listamos os materiais, que nós chamamos de início, de introdução. Nós vamos agora aqui nesse segundo passo, ele vem explicando o desenvolvimento, como que é feito, do que você precisa, daqui de como que é feito a etapa, e vem falando de algo muito importante: precisa de um adulto, porque criança não mexe com fogo, né? Não pode, é perigoso, tá bom? Então precisa de um adulto estar juntinho aí com vocês. Vamos lá. Continuando no desenvolvimento, ele vem falando: deixe esfriar, ok? E para finalizar o nosso texto, que é a conclusão, é o fim, fala o seguinte: depois despeje cada tinta em forminhas separadas e pronto. Você já pode começar a criar, desenhar e fazer as suas pinturas com a tinta que você fez em casa, tá certo? Então, crianças, nós construímos aqui um texto a partir das imagens, né? E o nosso texto teve início, que é a introdução, o nosso texto teve o desenvolvimento, certo? E ele também teve a conclusão, tá bom? Vamos para a página seguinte? Agora, na página seguinte, nós vamos falar sobre os substantivos coletivos. Já trabalhamos também, né? Bastante. Mas aí ele vem falando aqui um reforço, né? Vem dando um reforço sobre o que é substantivo coletivo. E se você não encontrar o substantivo coletivo, se você não conseguir saber, você pode encontrar no dicionário. Vem dando a dica aqui para você encontrar no dicionário, né? Então, o substantivo coletivo são palavras que dão nomes a uma coleção de objetos, né? Ou uma coleção de seres. Quando você observa ali um conjunto de cães juntinhos em determinado lugar, tá ali o conjunto, um grupo, né? Uma coleção, então nós chamamos de matilha, ok? Quando a gente observa várias chaves em um chaveiro, todas as chaves ali juntinhas, né? Então nós temos ali uma coleção de chaves, certo? E a gente chama de molho, ok? Então vamos lá. Atividade 20. Preencha a cruzadinha com os substantivos coletivos correspondentes às palavras da lista a seguir. Utilize um dicionário quando achar necessário, ok?
ok? Então, se você não sabe, você pode utilizar o dicionário, ok? Lobos, coletivo de lobos, alcateia. Coletivo de selos, coleção. De ilhas, arquipélago. De obras de arte, galeria. De cães, matilha. Coletivo de filhotes, ninhada. Coletivo de gafanhotos, nuvem. Coletivo de soldados, tropa. E coletivo de estrelas, nós já conhecemos, constelação, ok? Então, terminamos aqui também o assunto sobre substantivos coletivos e vamos agora para a nossa apostila. Eu vou esperar vocês pegarem a apostila, ok? E vocês vão abrir na página 62. Então, na página 62, vem trazendo um assunto, né, novo, que é sobre flexão em gênero e número, tá? De quem? Do substantivo, ok? Vamos lembrar o que é substantivo, tia Michele? Substantivos são aquelas palavras que dão nomes a seres, a objetos, nomes de cidade, nome de rua, nome de país, né? Nome de pessoas. Então, são palavras que dão nomes, só para a gente lembrar, ok? Agora, conforme vamos escrevendo textos, né, frases, precisa ficar organizado, né? Precisa o texto, as frases ficarem organizadas e com concordância, precisa ter sentido, né? Toda frase que você escreve, ela precisa ter sentido, certo? Ela precisa ter uma coerência, ela precisa estar ligada ali certinho. A mesma coisa o texto. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre flexão em gênero e número, porque eles nos ajudam na organização dos textos, certo? Nós usamos a flexão, às vezes precisa estar no plural, né? E no singular, ok? No plural e no singular, nós chamamos de em número, ok? Então, a flexão em número, ela está no singular ou no plural. Como assim, tia Michele? O substantivo, ele pode se flexionar em gênero, substantivo pode se flexionar em gênero, ou seja, ele pode estar no feminino ou no masculino, certo? E ele também pode se flexionar em número, que está no singular ou no plural. Quando você flexiona o substantivo, a frase ela também terá uma mudança, né? Ela terá uma mudança em algumas palavras. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? É isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? E aí, na atividade 1, vem falando, leia algumas dicas para o consumo da banana. Então, vem trazendo aqui a dica do número A, da letra A, e a dica da letra B. Vem falando assim: a folha da bananeira serve para embrulhar postas ou filés de peixe que vão ser preparados na grelha. E aqui, ó, vem o substantivo destacado, substantivo folha, tá destacado. Então, é esta palavrinha que é o substantivo aqui, né, que a gente vai fazer a alteração, certo? E no caso aqui, vem falando assim na atividade 2. Fizemos a leitura aqui da letra A somente, tá? Vamos para a atividade aqui, o que está pedindo? Como ficariam as frases da atividade anterior se as palavras em destaque estivessem no plural? Reescreva-as fazendo as adequações necessárias. Então, a gente vai reescrever a frase da letra A. Vamos trocar o substantivo que está no singular para o plural, né? Nós vamos mudar para o plural. E aí, consequentemente,
algumas palavras também serão mudadas. Porque se você mudou o substantivo do singular para o plural, algumas palavras também precisam ser modificadas, precisam também estar no plural, elas precisam ser modificadas. Então, vamos lá? Algumas, não são todas. Mas por que, tia Michelle? Para que a frase tenha coerência, tenha sentido, né? Fique organizado, tá bom? Vamos ver aqui como que vai ficar um exemplo aqui na letra A nesta atividade. Então, quando a gente muda aqui o substantivo de folha, que está no singular, para folhas, vai ficar da seguinte maneira. O A, aqui, ó, a letra A, ela vai sofrer alterações. No caso aqui, a folha. Se eu coloquei folhas, aqui a gente vai alterar também. Vai ficar as folhas, certo? Não pode ficar assim, a folhas. Tá vendo como que não tem sentido, não tem coerência na hora que a gente faz a leitura? Se eu trocar somente folha, passar a folha para o plural e não trocar algumas outras palavras, ficaria assim, a folhas. Ficaria errado, né? Não tem coerência, não tem sentido, né? Na hora da leitura, a gente percebe que não fica legal. Vamos continuar a leitura. As folhas da bananeira servem. Olha aqui, mudamos também aqui, ó. Aqui vem falando serve. Se eu coloquei folhas no plural, aqui também eu vou trocar. Vou trocar por servem. Tá certo? Então, aqui o serve, nós trocamos por servem, né? Que é o verbo de ação, né? Porque imagina se a gente não trocasse aqui. Ficaria da seguinte maneira. As folhas da bananeira servem para embrulhar. Não ficaria, né? Não teria coerência na leitura. Não faria uma ligação, né, com o substantivo, então precisa ser mudado aqui também o verbo de ação. Então vai ficar servem, tá bom? Para embrulhar postas ou filés de peixe que vão ser preparados na grelha, ok? Então vamos lá. Atividade da letra B. Vamos para B agora. Na letra B, vamos fazer a leitura lá em cima primeiro, da atividade 1, para ver como que está, né? Se a banana estiver muito mole, mas não estragada, ela pode ser aproveitada em bolos, vitaminas ou doces. Mesma coisa nós vamos fazer, nós vamos pegar o substantivo aqui, banana, né? Vamos flexionar para o plural, porque está no singular, né? E aí, vamos ver como que fica. Se olha aqui, ó, as bananas estiverem, né? Aqui no caso aqui em cima está estiver, né? Como eu mudei aqui o substantivo, passei para o plural, o verbo aqui também eu tenho que mudar. No caso aqui, estiverem muito moles, mas não estragadas, elas podem ser aproveitadas em bolos, vitaminas ou doces. Certo, crianças? Então, flexão em número, nós flexionamos do singular aqui, né, os substantivos que estão no singular, trocamos para o plural. Consequentemente, algumas outras palavras precisam ser alteradas também, para que a frase ela tenha coerência, concordância, tá? Tenha sentido, para que a gente para que o leitor, na hora que for fazer a leitura da frase, possa compreender, né, da forma correta o que foi escrito. Então, agora nós vamos ver a flexão do substantivo em gênero, tá bom?
E em gênero, a gente é fácil, né? Tranquilo. Masculino ou feminino. São palavras que estão no masculino que passam a ser no feminino. A gente troca por uma palavra no feminino. E aí também algumas outras palavras são modificadas na frase ou no texto, tá bom? Vamos lá. Na atividade aqui, 3, vem falando o seguinte. Agora, reescreva a segunda dica, trocando a palavra em destaque pela palavra morango. Então, você vai tirar a palavra banana, que é uma palavra que está no feminino, vai trocar esta palavra, vai colocar a palavra morango, que está no masculino. Vamos ver como que vai ficar? Veja só. Seu morango. Então, nós já trocamos, ó, já percebe aqui já, morango. Então, antes do morango não pode ter a. Nós temos aqui o morango, né? Não é a morango. No caso, lá está a banana. Então, se eu troquei pela palavra morango, então eu também vou trocar aqui, vou substituir o a pelo o. Se o morango estiver muito mole, mas não estragado, ele pode ser aproveitado em bolos, vitaminas ou doces, ok? Então, nós alteramos aqui o gênero, tá? Substantivo aqui, nós alteramos o gênero. Flexionamos para o masculino. Atividade 4. Que adaptações foram feitas durante a reescrita da dica? Converse com o professor e colegas e anote suas conclusões nas linhas a seguir. Então, foi preciso flexionar algumas palavras para o gênero masculino para concordar com a palavra morango. Foi o que a tia Michelle explicou anteriormente, né? Morango é uma palavra que está no masculino. Então, se estava aqui a banana e eu troquei por morango, então eu vou trocar também a palavra o, né? A palavra a pelo o, ok? Atividade 5. Na atividade 5 vem falando assim, agora reescreva no plural a frase da atividade 3. Então, eu vou pegar essa atividade 3 e vou transformar para o plural. Vou colocar no plural. E fica da seguinte maneira. Se o morango, vai ficar se os morangos. Então, se eu coloquei aqui o substantivo morango, passei para o plural, então, se os morangos estiverem muito moles, mas não estragados, eles podem ser aproveitados em bolos, vitaminas ou doces, ok? Então, no caso aqui, nós mudamos, né? Algumas palavras também para que o texto aqui, para que a frase aqui tenha concordância, tenha coerência e faça sentido na hora de fazer a leitura. Então, se mudamos o substantivo, por consequência, mudamos outras palavras. Nós mudamos o substantivo morango, passamos para o plural. Então, mudamos aqui também a palavra estiver para estiverem muito moles. No caso aqui, mudamos também mole por moles. Mas não estragado. Mudamos a palavra estragado para estragados. Ele, aqui nós mudamos por eles. Mudamos por podem ser aproveitado. Mudamos para aproveitados. Em bolos, vitaminas ou doces. Certo? Então, crianças, esse foi o assunto sobre flexão em gênero e número, ok? Agora nós vamos para a atividade seguinte. Na atividade seguinte, é a página 63, eu vou deixar para que vocês possam fazer em casa, eu vou passar as orientações, vocês vão fazer após esta aula, certo? E na próxima live nós vamos fazer as correções, tá bom? Vocês vão montar aqui um cardápio, nós já fizemos atividades com relação a cardápio, né? Vamos fazer aqui a leitura. Agora chegou a sua vez de montar um cardápio.
Vimos vários exemplos lá nas páginas anteriores sobre cardápio. Para isso, siga os passos. Converse com o professor e colegas sobre o cardápio que gostariam de produzir. Podem ser para um aniversário, um almoço, um jantar ou uma outra data especial. Anote em forma de lista os itens que integrarão o cardápio escolhido. Então, vocês vão pensar aqui se vocês vão fazer um aniversário, ou um almoço, ou um jantar, ou uma outra data especial, e vão listar aqui os itens que você precisa montar no cardápio, né? Vocês podem dividir da maneira que vocês quiserem. Salgados, doces, de entrada, né? De sobremesa. Vocês vão organizar aqui, primeiramente, uma lista. Quais são os itens, quais são os materiais que vocês vão usar, os alimentos. Tá joia? E aí, depois, na página seguinte, na página 64, vocês vão fazer essa atividade 3. De acordo com a lista que você montou lá na página anterior, 63, vocês vão organizar aqui nesse cardápio, tá? Vocês vão organizar no cardápio. E aí, a Michelle trouxe um exemplo. Tem um exemplo lá na página 52, que vem trazendo um cardápio com o título feijoada. Então, vocês vão escolher um título, vão colocar aqui, né? Aniversário, jantar, alguma coisa, né? Um título que vocês querem, ou um restaurante, né? Que tem lá os seus cardápios do dia. E aí vocês vão organizar em 4 etapas. Vocês podem colocar ingredientes, de entrada, acompanhamento e, por fim, a sobremesa. Vocês vão organizar da forma que vocês quiserem. Eu trouxe aqui só um exemplo, tá? Lá na página 52 e tem outros exemplos também, tá bom? E então, terminou essa atividade? Fez o seu cardápio? Você vai fazer aqui uma autoavaliação, que a gente já conhece, né? Todo o capítulo vem trazendo no final uma autoavaliação. Vocês vão analisar o cardápio de vocês e vão responder essas questões aqui com sim ou não. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou deixar aqui um grande beijo, um abraço apertado e até a próxima aula. Tchau, tchau.